Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a terceira parte sobre Pêssar, a verdadeira Páscoa de Yeshua Jesus. Vem comigo. No segundo vídeo, nós estávamos vendo sobre o haroset, aquela pasta, aquela argamassa, que é uma mistura de maçã, nozes e vinho ou suco de uva. E ali representa, então, a dureza do trabalho escravo no Egito, a dureza, o fardo que era a nossa escravidão do pecado. Outro elemento é o maror. O maror é uma raiz forte, que pode ser usado vários tipos de raízes fortes aqui no prato de Queirá de Pêssar. O maror, ele significa a amargura da escravidão no Egito, a amargura da escravidão do pecado. Aqui você vê o maror simbolizando, então, toda a nossa amargura quando a gente era escravo do pecado. Outro elemento é o ovo. O ovo simboliza aqui luto, a dor do luto, da morte, porque nós sentimos muitos escravos lá, hebreus no Egito, morreram, porque foi quase 400 anos de escravidão. E nós vemos também muitas pessoas morrendo no pecado, na escravidão do pecado. E o ovo também simboliza a morte de Yeshua Jesus, o templo de Deus, que foi quebrado por amor a nós. E também o ovo lembra uma nova vida, a nova vida que nós temos através da morte e ressurreição de Yeshua Jesus. Nós também morremos com ele para o pecado. E nós vivemos com ele, revivemos com ele na sua ressurreição, no batismo das águas. Nós também temos no Pêssar verdadeiro, assim como Yeshua Jesus também fez isso há 2000 anos atrás, nós temos tanto a água salgada, lembrando aqui as lágrimas e o pranto do povo judeu escravo no Egito, mas também o nosso pranto, quando éramos escravos, as nossas lágrimas, o nosso pranto que nós tínhamos quando éramos escravos do pecado. A água salgada também significa a tristeza, o nosso lamento, tanto do povo hebreu lá no Egito, como nós escravos do pecado. E a água doce, que é usada para a lavagem das mãos, nós vemos Yeshua Jesus também ensinando os seus discípulos que é preciso a gente purificar. Quando a gente lava a mão, nós estamos purificando as nossas ações. Com as mãos, nós fazemos ações. Então, devemos ser purificados através dele, que também é água. Yeshua Jesus também é água que nos purifica. Dele jorra rios de águas vivas. Também em Pêssar, nós temos o zeroa. O zeroa é um osso de cordeiro. Muitos usam também osso de frango, mas pode ser usado, e era usado, principalmente o osso do cordeiro. O zeroa, que é o osso do cordeiro, significa também, lá no hebraico original, no seu contexto original, de braço forte ou braço estendido. Então veja que o zeroa é do cordeiro, é de Yeshua Jesus que estamos falando aqui. Lá no Egito, Moshe com o braço estendido e Deus abre o mar vermelho para o salvar. Em Yeshua Jesus, ele em braços estendidos, ele nos salva da escravidão também, do pecado. Então, esse zeroa, diz a palavra de Deus que o zeroa aparece lá na criação do universo. Deus faz tudo com esse zeroa. Esse zeroa também salvou o seu povo lá no Egito e trará a salvação até os confins da terra, lá em Yeshua Jesus no madeiro. Então, esse zeroa, como eu falei, pode ser traduzido como o braço do Senhor, o braço forte, o braço de Deus,
que é esse osso do Cordeiro Pascal, que o apóstolo Paulo, Shaul, fala: celebremos a festa, pois Yeshua Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Que festa? A do coelho, do chocolate, de doces? Não, essa é de estar, não é uma deusa pagã, não tem nada a ver com a fé da Bíblia. A Páscoa que o apóstolo Shaul Paulo nos convida a celebrar e ensinava a todos os discípulos que não eram judeus, e ensinava os judeus também sobre o evangelho na festa de Pêssar. Ele fala sobre essa Páscoa verdadeira, com pães asmos, com ervas amargas, com sangue do cordeiro nas vergas das portas, com os 4 cálices, com os pães de matzá, simbolizando, né, o afikoman, que nós já vimos tudo isso, e também o Cordeiro Pascal, que é Yeshua Jesus. Todos os elementos da festa fala sobre Yeshua Jesus. Lembra do profeta Elias, que viria para preparar o povo para receber o Mashiach na sua primeira vinda? Que no caso foi o Yohanan, João, aquele que batizava, que tinha o mesmo espírito de Elias, o mesmo espírito de Deus que estava com Elias, estava também em João, aquele que batizava, e ele que falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E ele batiza assim Yeshua Jesus para preparar o povo, que ele já estava preparando já de antemão para receber a Yeshua Jesus. E assim acontecerá na segunda vinda de Yeshua Jesus. Deus está agora preparando o povo para receber Yeshua Jesus na sua segunda vinda. Então perceba que Deus, quando passou pelo Egito para matar todo o primogênito, ele primeiro olhava as vergas das portas de todas as casas. E assim que ele visse se tinha passado nas vergas das portas, tivesse ali um sangue de cordeiro imolado, sem defeito, sem mancha, simbolizando Yeshua Jesus. Se ele visse o sangue do cordeiro nas vergas da porta daquela casa que ele estivesse passando, ele não entraria e não mataria o primogênito, ele passaria por cima. Então hoje, até hoje Deus faz isso. Ele olha para nós e vê em nós, se há em nós o sangue do Cordeiro. Nós somos o templo de Deus. Ele mora dentro do nosso coração. Se no nosso coração Deus vê que está ali o sangue do Cordeiro, Yeshua Jesus, ele simplesmente nos salva. E assim nós podemos viver a vida de Yeshua Jesus. Ele vive em nós. Claro, se nós realmente tivermos mudança de vida e novo nascimento. Perceba então como essa palavra de Pêssar verdadeira está totalmente ligada no Evangelho. O Evangelho e Pêssar estão conectados. Toda a Torá está conectada nos Evangelhos. Yeshua Jesus é tudo aquilo que aludia na Torá. Yeshua Jesus ainda virá na sua segunda vinda. E você está passando no seu coração o sangue do Cordeiro assim obediente a Deus, ou você está passando chocolate? Não se iluda. É o sangue do Cordeiro. Não foi doce, foi amargo, foi dolorido. Não só para nós que vivíamos em pecado, como foi dolorido para o próprio Cordeiro de Deus ser imolado. Ele foi moído, ele foi furado por nós. Então, perceba também quando Yeshua Jesus fala que ele é o lechem, ele é o pão. Ele usa exatamente a palavra lechem. Lechem é pão. E aí ele acrescenta beit. Beit quer dizer casa, lechem. Beit lechem, Belém, a casa do pão. É onde Yeshua Jesus nasce, em Belém, Beth-Helen.